O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então é bom a gente louvar a Deus. Antes nós louvamos a Deus e sentimos a sua presença maravilhosa. A gente está cantando e aquilo que nós estamos cantando é a verdade, certo? E a gente vai ver um dia essa verdade todinha acontecendo. Glória a Deus. A gente está cantando aqui, mas um dia a gente vai cantar pessoalmente diante de Deus. Isso e muito mais. Isso que é bom. Que nós estaremos juntos cantando com aqueles que já cantam ao Senhor por muito tempo, que são os seus santos anjos. E nós estaremos todos juntos. E quando nós louvamos a Deus aqui na casa do Senhor, certo? A presença dos anjos do Senhor também estavam aqui, louvando junto conosco. Nós não vemos pelos nossos olhos físicos, mas toda vez que existe pessoas reunidas para louvar a Deus, amém? Os anjos aparecem. É a mesma coisa, toda vez que lá no terreiro, pega lá o atabaque, o agogô, e eles batem lá, e aquelas batidas são a invocação dos demônios. Os demônios estão ali para ver quem é que está cultuando a Satanás e para ajudar e também cultuar ao diabo junto, porque o diabo ele gosta de ser cultuado. Foi por isso que ele saiu do céu, porque ele queria receber a adoração que pertence a Deus. E é por isso que ele saiu do céu e agora ele está na terra. Então aquelas batidas lá, daqueles tambor, não é só a batida lá para fazer as pessoas dançarem. Aquela batida é invocação de demônio. Cada batida daquela é para invocar os demônios. E aí quando eles começam a bater, os demônios descem para ver quem é que está cultuando, para receber culto. Agora aqui não, quando a gente começa a louvar, os anjos também descem, mas não é para receber culto, não é para ser cultuado. Os anjos descem para louvar junto conosco, para adorar junto. E quando nós adoramos com sinceridade, a presença de anjos, a presença do céu neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia para nós compartilharmos uma palavra de Deus esta noite, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia deixa eu ver. Nós iremos ler quero ler um texto de Atos dos Apóstolos. Quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Aqui. É o capítulo de número 17. Acharam o capítulo de número 17. Isso. Aí vamos ler o versículo de número 28. Amém? É 17, 28, diz assim. Amém? Ele diz assim: pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. O versículo, aí outro texto é 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, irmão. Deus nos abençoe, que a gente possa estar
ouvindo a palavra do Senhor esta noite, mais uma vez, e que Deus esteja nos ensinando pelo seu Espírito Santo a sua palavra, ok? A gente vai estar falando, estava falando alguns domingos sobre, certo? Como viver uma vida abençoada, como a gente pode viver uma vida abençoada. E a gente falou sobre duas coisas, os irmãos se lembram? Que uma das coisas que faz a gente viver a vida abençoada é a gente tem que confessar que nós somos abençoados. A primeira coisa, não é isso? Como diz o texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele diz, pratique isso todo dia e você vai ver como a sua vida vai começar a mudar. Pratique isso todo dia. Comece na sua oração dizendo, obrigado, Deus, porque Tu tem me abençoado. Obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa abençoada. Certo? Isso não é só uma confissão positiva. Isso é uma confissão de fé. Tá certo? Isso não é só uma confissão positiva. Isso não é psicologia. Isso é uma confissão de fé. É uma confissão de fé. Certo? Eu confesse, porque a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 1, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, quando a gente diz que nós somos abençoados, nós estamos apenas praticando uma confissão de fé. Não estamos dizendo nada que a Bíblia não diz. Apenas estamos dizendo, eu acredito. É por isso que eu digo que eu sou abençoado. Amém? Você acredita? É por isso, então, que você tem que dizer, eu sou abençoado. Deus, eu sou uma pessoa abençoada. Não importa o que você esteja vivendo, enfrentando, ou passando, seja um momento de doença, seja um momento de dificuldade financeira, seja um momento de aperto, em qualquer outra situação, onde você não tem uma direção, certo? E aí não importa, e você diz, eu sou abençoado. Porque o nosso maior sofrimento, irmão, não é porque a gente está passando por uma determinada situação. Nosso maior sofrimento é porque nós confessamos a dificuldade, e nós confessamos que a dificuldade ela não vai ser vencida. Não é assim? Você está passando a pessoa está passando por um momento difícil, uma doença. Certo? E ela não acredita, ela não confessa que ela vai ser curada. Isso por que ela não confessa que ela vai ser curada? Porque ela não acredita e ela não vê que ela uma cura. Mas em vez disso ela vê o quê? Que aquela doença pode ser uma doença para a morte. Mesmo que a doença não seja para a morte, mas ela começa a botar na mente que é para a morte. Ela começa a acreditar. Ela começa a falar com pessoas. E pessoas vão dizer, fulano, eu conheci fulano. Uma pessoa que eu conheci estava do teu jeito. Não demorou muito, morreu. Aí vai conversar com outra diz assim, fulano, eu também conheci. Daqui a pouco a pessoa... ela nem sabe o quadro de saúde, como é que está a doença dela, se tem uma possibilidade, se ela pode ser curada, se não pode, ela já começa a acreditar. E quando ela começa a acreditar, a primeira coisa que ela vai fazer, ela começa a desistir do tratamento. Ela começa a negligenciar o tratamento. No dia que der, ela vai, no dia que não der, ela não vai. No dia que ela puder, ela toma o remédio. No dia que ela não puder, ela não toma. Quando ela se lembrar, ela toma. No dia que ela não se lembrar, ela não toma. Por quê? Porque ela já não está mais acreditando em uma cura. Ela não confessa. Certo? Toda vez que Jesus ia curar alguém, Jesus precisava, o que tu queres que eu te faça? Jesus sempre esperava que a pessoa confessasse. Uma mulher foi curada, porque ela apenas tocou em Jesus. Depois que ela toca em Jesus, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Os discípulos dizem, como é que tu pergunta quem é que te tocou? Tem muita gente te tocando. Jesus, não, é porque tem alguém que me tocou diferente. E a mulher diz assim, foi eu que te toquei. Jesus esperou ela confessar. Depois que ela confessou, Jesus disse assim, olha, aquilo que tu pensava é verdade. Porque ela saiu da casa dela, ela disse assim, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. E quando ela toca em Jesus, ela sente que ela teve uma melhora. Ela sente que ela teve uma melhora, mas você sabe que depois a pessoa questiona. E sabe, Deus é bom. Deus não nos quer com dúvida. Por isso aquela mulher, ela poderia sair de lá dizendo, eu fui curada, mas depois ela poderia duvidar. Mas depois que ela ouviu Jesus dizendo assim, olha, tua fé te salvou, Jesus acabou,
tudo, Jesus está dizendo assim, olha, a partir de agora tu duvida só se tu quiser, porque toda certeza eu estou te dando, tu está curada, vai em paz. Deus é assim, irmão. Ele trabalha conosco desse jeito. A gente duvida se a gente quiser, porque toda certeza Ele nos dá. Amém? Se agarre na certeza de Deus. Você está vendo uma coisa, agarre nisso. É isso bem aqui. Comece a confessar. Deus abriu essa porta. Então diz, é bem aqui. Essa porta aqui, é nela por que eu vou andar. Se Deus não abriu a porta, mas Deus te colocou diante da porta, então bata. Porque Jesus diz assim, olha, quem bate, a porta abre. Tem vezes que Deus não abre a porta logo. Ele só coloca a gente diante da porta. Para quê? Para a gente bater. E aí quando a gente bate, ele manda abrir. Mas nem toda vez a gente vai encontrar a porta escancarada. Tem gente que já quer chegar e já quer encontrar a porta aberta. Não está lá em Mateus, Jesus diz assim, olha, pede e vai ser te dado. Procura e tu vai achar. E bate que a porta vai se abrir. Certo? Aí ele está lá diante da porta, só olhando para a porta, e a porta não diz nada, e ele não sabe o que fazer, ele está procurando a chave, e não tem chave, porque as portas de Deus não tem chave, certo? A porta de Deus não precisa de chave. Aí ele está pensando que a porta é automática. Tem alguns que pensam que a porta é automática, igual aquelas portas lá dessas lojas que a gente vai chegando, aí tem um sensor, a porta já vai se abrindo. Não é automática, já diz, ó, bate. Aí bate, a porta abre, ele abre. Então tem vezes Deus faz assim. Agora, como é que a gente faz isso? É confessando. Certo? A porta está fechada, confessa. Começa a confessar que a porta vai abrir. Começa a dizer, Senhor, tu me colocou até aqui diante dessa porta. Senhor, eu vou bater até ela abrir. Se tu me colocar aqui, eu creio que essa porta vai se abrir. Senhor, tu me colocou nesse lugar, então eu creio que a porta vai se abrir aqui para mim. Senhor, tu me fez eu chegar até aqui nesse lugar que eu achava que eu nunca ia chegar. Então eu creio que daqui é para frente, não é para trás não. Daqui é para cima, daqui é para melhor. Daqui assim, eu começo a confessar e a gente começa a ver. Senhor, tu me trouxe aqui. Se tu me trouxe aqui, Senhor, Deus, é porque é aqui tu vai fazer, é aqui tu vai realizar, é aqui tu vai abençoar a minha vida. E começa então a confessar, e aí quando a gente vai confessando, a porta vai o que? Se abrindo, porque porta não se abre, irmão, porta não se abre para quem não tem fé. Não há milagre, não há ação de Deus para quem não tem fé. Entendeu? Havia um homem lá em Atos dos Apóstolos, chamado Cornélio. Cornélio não era crente, Cornélio nem conhecia a mensagem das boas novas, nem sabia quem era Jesus. Mas Cornélio, ele fazia duas coisas: ele orava e ele dava esmola. Ele fazia o quê? Orava e ele dava esmola, certo? Aí chega lá um dia, ele estava orando, às 3 horas da tarde, Deus envia um anjo lá na casa de Cornélio. E o anjo chega e diz para Cornélio assim: olha, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado ao céu. Sabe o que Deus estava dizendo para Cornélio? Deus está vendo que tu está orando e Deus está vendo o que tu está fazendo. Amém? Cornélio sabia disso? Cornélio imaginava, talvez Deus esteja olhando, talvez Deus esteja vendo o que eu estou fazendo. Ele imaginava, não era? Aí o anjo vai chegar lá na casa de Cornélio para quê? Para dar certeza. Não é isso? Deus é o Deus de certeza. Deus está fazendo isso na nossa vida. Deus está fazendo isso na vida de muita gente aqui na igreja. Deus está fazendo isso na vida de muitas pessoas na igreja. Deus está querendo dar certeza, mas ela procura viver pela dúvida. Nem toda vez Deus vai mandar anjo, nem toda vez Deus vai mandar lá um anjo, mas Deus, ele sempre manda outra situação, ele sempre mostra alguma prova, ele sempre mostra outra situação para a gente ter certeza de que ele está vendo a nossa vida. Estão entendendo? Certo? Porque Deus quer o quê? Acabar, dissipar com as dúvidas.
Ele quer que a gente tenha certeza. E a nossa certeza, ela vem através da nossa confissão. Deus diz isso para Cornélio: ó, Cornélio, a tua oração e a tua esmola está chegando diante de Deus. Cornélio era crente? Não. Cornélio era salvo? Não. Cornélio não era nem judeu, ele era romano. Mas Deus estava ouvindo? Estava. Agora Cornélio tinha a bênção? Tinha a bênção da terra, mas ele não tinha a bênção da salvação. E Deus diz assim: olha, eu vou abrir uma porta para ti, vou te dar uma oportunidade. Vou te dar uma oportunidade. As coisas da terra, a pessoa pode conseguir através da bênção de Deus ou através da sua própria força. Entendendo? Tem coisa que a pessoa tem, não foi Deus que deu. Ele conseguiu através da própria força. Tem outras pessoas que têm, não é porque ele tinha condição, foi Deus que deu. Certo? Agora, a salvação é só Deus que dá. O homem pode fazer o que quiser, mas ele não vai ser salvo, a não ser que ele creia em Jesus. Só Deus dá salvação. Ele pode dar esmola, ele pode fazer boas ações, mas se ele não crê em Jesus, ele não é salvo. Então Deus deu a oportunidade para Cornélio: vou te dar a oportunidade, manda chamar Pedro, que é um homem escolhido, ele vai te dizer tudo que tu tem que fazer. Cornélio mandou aquilo que o anjo instruiu, ele mandou chamar Pedro. Pedro foi, Pedro pregou para ele, ele creu, ele foi batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele e a casa dele, certo? Deus faz assim, irmão. Deus nos abençoa plena e completamente. É dessa maneira que Deus abençoa as nossas vidas. Mas a gente precisa fazer o quê? Aproveitar as oportunidades de Deus. Cornélio aproveitou. Ele poderia dizer: não, daqui é um delírio da minha mente. Acho que eu estou meio louco. Anjo, quem sou eu para um anjo aparecer? Mas foi, ele acreditou, ele mandou. E Pedro existia, né? O negócio é tão verdade que o anjo dá disse o endereço onde Pedro estava. Diz: ele nem sabia, mas o anjo deu o endereço. Pedro está hospedado na casa tal, na casa do homem tal. Vai lá, fica perto da praia, aonde Pedro está hospedado. Vai lá, e Cornélio mandou. E deu certinho. O endereço que o anjo deu existia. A pessoa que o anjo falou existia. A pessoa com a qual Pedro estava hospedado também existia. Porque o negócio de Deus é assim: o que Deus diz existe. Se Deus está dizendo que o céu existe, que existe salvação, é porque é real. Se Deus está dizendo que existe inferno e que as pessoas que não creem vão para o inferno, é porque é real. Deus só fala a realidade. Deus não tem negócio de invenção. O negócio de Deus é sim, sim. Tudo que Deus diz é real. Deus não fala nada para enganar. Quem engana é o diabo, que é o diabo que é o pai da mentira. Ele usa um pouco da verdade, mas ele usa o engano. Para quê? Para confundir, para fazer que o negócio não dê certo. Agora Deus não. Tudo de Deus é real. Tudo que está na Bíblia é real. E a gente deve tomar para nós esta palavra. Por isso que a gente precisa confessar. Certo? Precisa confessar, depois a gente precisa praticar a fé. E a gente praticando a fé, a gente vai então viver os propósitos e a vontade de Deus. E hoje falar sobre o querer e o fazer do Senhor. Existem duas coisas para também que vai nos ajudar a gente viver abençoado. É a gente entender que existe o querer de Deus e o fazer de Deus. Certo? Tem coisas como o texto que a gente leu. Esse texto de Timóteo, que está aí, 1 Timóteo capítulo de número 2, e o versículo 4, ele diz assim: é a vontade do Senhor, é o desejo, é o qual, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos que nem todo mundo vai ser salvo, não é isso? Mas é o querer de Deus. Certo? É aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo.
Nem todo mundo que está na igreja, nem porque é pastor, tem pastor que vai para o inferno, tem pastor que já está no inferno, certo? Tem muita gente que já está na igreja, que morreu e já está no inferno, mas era a vontade de Deus que fosse salvo, certo? Mas era o querer de Deus, certo? E aí no querer de Deus, Deus nos dá a sua direção para a gente seguir, e se a gente segue, então esse querer de Deus, ele se cumpre. Então, existe isso, existe o querer e o fazer. Preste atenção, irmão, rapidinho a gente vai estar concluindo e orando, mas preste atenção. Antes do homem existir, não existia esse negócio de querer, porque esse negócio de querer de Deus é só uma linguagem para a gente entender um pouquinho como Deus trabalha. Mas antes que o homem existia, não existia esse negócio de querer. Tudo que Deus pensa, tudo que Deus quer, Ele faz. Antes do homem, Ele quis que o mundo existisse, Ele foi e fez, certo? Então tudo que Deus quer, Ele faz. Mas depois que Deus criou o homem, aí Ele criou também o livre-arbítrio, a vontade própria. Por que Ele fez isso? Porque Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é tudo aquilo que existe em Deus, Ele compartilhou um pouco conosco. Deus é livre, então Ele deu para o homem também liberdade. Deus é amor, Ele deu também para o homem o amor. Deus, Ele decide, Deus também deu ao homem a capacidade de decidir, certo? Que é escolher, certo? Deus, ele não precisa escolher antes do homem, Deus não precisa escolher, porque escolher é quem está em dúvida. Deus já sabe o que é que Ele tem que fazer, Deus já sabe o que é que Ele faz, então Ele não precisa, Deus não fica em dúvida, escolher entre o bem e o mal. Para Deus só existe o bem, não existe o caminho do mal. Para Deus só existe o caminho da santidade, não existe o caminho da impureza. Quer dizer, para Deus só existe o amor, não existe o caminho da maldade. Então Ele não precisa escolher, Ele já decidiu, Ele é aquilo ali que Ele faz. Agora, quando diz que Deus escolhe, é só para nós entendermos o agir, como é que Deus ele se relaciona conosco. No relacionar de Deus com os anjos, não existe isso, como Ele se relaciona conosco. Deus decide, está decidido, e aí eles têm que cumprir, porque os anjos, eles são para quê? Para manifestar a justiça de Deus, então eles têm que obedecer, certo? Com Deus não tem esse negócio de anjo se arrepender. O anjo não precisa se arrepender, porque se ele errar, ele paga logo, certo? É diferente com o homem. O homem não, ele foi criado à imagem de Deus, certo? E aí quando Deus criou o homem, então Deus cria o amor, Deus compartilha com o homem o amor. Os anjos, eles não têm os sentimentos que nós temos de amor, certo? Eles não têm esse mesmo sentimento que nós temos. Nós recebemos da natureza de Deus. Quando Deus criou os anjos, Ele só disse assim: haja anjos. E houve uma multidão de anjos ao mesmo tempo. Eles não foram, um vieram do outro. Deus só disse haja. E no agir, no falar de Deus, Deus já sabia. Anjo, Ele estava dizendo, arcanjo, querubim, serafim, e eles vão ser diferentes em glória e em poder. Eles são diferentes em glória e poder. Um anjo é mais poderoso do que o outro. Quer dizer, os mais poderosos são os arcanjos, que são uns dois conhecidos que a Bíblia fala, Miguel e Gabriel, arcanjo. O diabo, ele era de uma ordem de arcanjo também, certo? Então, sei, mas existe outros que a Bíblia não diz, mas tem. Esses são os mais poderosos. Então, quando Deus diz assim, cria esse anjo, na mente dele já estava lá tudo como era para ser feito, e tudo como Ele fez do jeito que estava na mente dele. A separação de glória, um tem uma glória maior do que o outro, um tem uma força, um poder maior do que o outro, um está, tem uma hierarquia maior, um que manda nos outros, e assim Ele os criou. Agora, quando Ele nos criou, nós sabemos como é que foi que Ele nos criou. Ele fez só um, e desse um Ele compartilhou, certo? Ele compartilhou. Quando Deus sopra ali naquela, Ele faz uma imagem de uma pessoa,
tipo uma estalta de barro no chão. Sabe, que nem quando a pessoa vai na praia que faz aqueles bonecos de areia, assim também Deus fez com Adão. Ele fez lá um boneco de barro, certo? No tamanho que ele quis, dentro das proporcionalidades dele. E aí quando Deus ele sopra na narina, onde é o nariz de Adão, os fôlegos de vida, a vida de Deus entrou naquele homem. E aí começou a criar os órgãos, coração, pulmão, fígado, rins, cabelo, os olhos, e todos os órgãos foram criados. E não só aqueles órgãos, mas também naquele momento, não só o homem recebeu esses órgãos, e eles começaram a ter vida e a funcionar, o sangue, mas naquele momento também o homem recebeu uma alma, e essa alma e o espírito é que está o que? A essência e o ser de Deus. Entendeu? Está a essência e o ser de Deus. Domingo, quando eu cheguei em casa, certo? Aí eu estava lá assistindo lá a Record. Existe uma coisa entre os médicos que eles chamam, certo, de EQM, estado de quase morte. É um estudo que os médicos têm, médicos, psiquiatras, onde eles estudam aquelas pessoas que entram em coma. O que acontece quando uma pessoa entra em coma? Certo? E estava lá passando as reportagens. Isso daqui não é uma coisa só de espiritualidade. A maioria das pessoas que entraram em um estado de coma, que quase morreram, que como eles dizem, é um estado de quase morte, os relatos, algumas pessoas relataram que elas viram o seu corpo, não era o corpo não, igual o seu corpo saindo do corpo. E ela diz, é a minha alma. Aí até um próprio médico, que ele também entrou nesse estado de quase morte. Ele também passou por essa experiência e ele relata isso. Então a alma, ela existe. Existe que eu saio do corpo? Sai, sabe? Existe. Uma alma existe, sai do corpo. Certo? O homem continua vivendo, sabe? Isso daí é lá no livro de... E lá no livro de Eclesiástico diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, certo? E a alma, ela vai para o destino pelo qual ela escolheu ao viver aqui na terra, ou para Deus ou para as trevas. Se ela viveu na luz, ela vai para a luz. Se ela viveu para as trevas, ela vai para as trevas. Certo? Então isso existe. Então a alma é real, certo? Então Deus, ele ao soprar ali na narina do homem, ele deu ao homem, certo? Ele deu ao homem a alma, ou seja, ele deu ao homem aquilo que existe nele, certo? Os nossos filhos, a gente dá as nossas características físicas. Não é isso? Os nossos filhos nós damos o quê? As nossas características físicas. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu as suas características espirituais. Amém? Deus nos deu as suas características espirituais. O pecado veio e corrompeu. O homem perdeu as características espirituais. Jesus vem e Jesus devolve ao homem as suas características espirituais, que faz ele se relacionar com Deus. É por isso que Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, eu vou e não se entristeçam, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Por que Jesus diz isso? Porque eu estou devolvendo vocês a posição que vocês tinham antes diante de Deus. Amém? Aí a gente fica pensando, Deus, por favor me abençoa. Não, irmão, Deus nos abençoa, não é porque a gente pede com jeitinho, não. Deus nos abençoa porque Jesus nos colocou de volta na posição que nós tínhamos antes. A posição do amor de Deus. A posição do amor de Deus.
Está entendendo? Jesus nos colocou de novo na posição do amor, aonde a mão de Deus nos alcança, aonde Ele ministra sobre nós a sua graça e a sua bênção. Nós estamos no lugar aonde Deus pode abençoar as nossas vidas e Ele pode manifestar o seu cuidado. É o querer de Deus que todos sejam abençoados? Não é isso? É o querer de Deus. Como eu disse, antes do homem não existe esse negócio de querer. O que Deus queria já acontecia. Hoje não. Deus quer que as pessoas sejam salvas, Deus quer que as famílias sejam abençoadas, Deus quer que os filhos honrem os pais, Deus quer que os pais tratem bem os filhos, certo? Deus quer que nós vivamos em união, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união, mas tudo isso é só um querer de Deus. Tudo isso vai acontecer? Não. Amém? Tudo isso a gente sabe que não vai acontecer, porém, lá na eternidade, no céu, não existe esse negócio de querer. Tudo lá acontece. Lá todo mundo vai viver em união. Lá todo mundo vai se amar uns aos outros. Certo? Lá não haverá hipocrisia nem falsidade. Lá não haverá pecado. Lá não haverá imoralidades. Certo? Lá não haverá mentira. Lá só vai existir, não existe esse negócio de querer. Lá existe a realidade. Aquilo que é, isso vai ser. Certo? É o desejo de Deus acontecendo. Agora não, aqui não. É o desejo de Deus, muitas vezes não acontece. Muitas vezes não acontece, porém o desejo de Deus acontece também. E é isso que a gente tem que dizer assim: nós estamos aqui para fazer o desejo de Deus. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar em viver melhor para Deus. Nós estamos aqui não é para a gente nos aperfeiçoar e nos tornar os melhores profissionais. Nós não estamos aqui para nós nos aperfeiçoarmos e aprender a pregar melhor. Nós não estamos aqui para nós nos aperfeiçoarmos para cantar melhor. Nós não estamos aqui para nos aperfeiçoar, para mudarmos, para a gente ser mais bonito, para se apresentar melhor. Nós estamos aqui para viver melhor em obediência ao Senhor. Sim? A oração do Pai Nosso, como é que Jesus diz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí ele diz: seja feito a tua vontade aqui na terra, como é feita onde? No céu. Por quê? No céu não existe negócio do querer de Deus. No céu, Deus diz e acontece. Amém? Deus fala e o anjo obedece. Deus manda e eles vêm e faz. Aqui na terra não. Deus diz, se o homem quiser ele faz. Deus fala, se o homem quiser ele ouve. Mas lá no céu não. Certo? Deus fala e eles ouvem. Deus fala e eles cumprem. Deus fala e eles obedecem. Deus está ali e eles já estão prontos. Eis aqui, Senhor, o que tu tem para mandar nós fazer? Eles estão prontos para servir. E diz a Bíblia que eles vão em uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Prontidão para servir e obedecer. Lá tudo é perfeitamente correto, justo e verdadeiro, obediência 100%. E Jesus diz assim: é assim que tem que ser aqui na terra. É claro que não vai ser na terra 100%. É claro que nem todo mundo vai obedecer, mas a gente tem que levantar a mão e dizer assim: Senhor, aqui está alguém que está disposto a obedecer. Aqui está alguém que está disposto a fugir da maneira velha de viver. E aqui está alguém que está disposto a honrar a tua palavra e viver a tua palavra e obedecer. Eu sei que eu não vou te obedecer 100%, porque eu ainda estou na carne, mas eu vou procurar lutar para ser irrepreensível. Amém? E quando nós começamos a fazer assim, irmão, Deus começa a abençoar a nossa vida maravilhosamente. Certo? Deus começa a abençoar a nossa vida maravilhosamente. Glória a Deus. Amém? Certo? Nós terminamos só com um exemplo.
de Maria. Maria estava em casa, prometida para ser noiva de José. Deus manda lá um anjo chamado Gabriel, um arcanjo chamado Gabriel, certo? E aquele arcanjo chega lá e diz assim para Maria: bendita és tu entre todas as mulheres. Maria nem sabia que Deus tinha um propósito na vida dela para ser a mãe do Salvador. Não é isso? Nem sabia. Mas o anjo chega e diz assim: ó, Deus estava te observando há muito tempo. Não tem tanta coisa boa de Deus que Ele está olhando para a nossa vida e a gente nem sabe. E a gente fica pensando que a nossa vida é uma vida miserável. A gente fica se atribulando e só sofrendo. A gente fica olhando só vendo dificuldade. A gente fica só se entristecendo, dizendo daqui é para panela. E Deus está dizendo: não é assim não. Eu tenho tanta coisa para a tua vida. Eu tenho tanta bênção para a tua vida que tu nem sabe. Você vai acreditar em quem? Naquilo que você pensa ou naquilo que a palavra de Deus diz? Certo? A palavra de Deus diz para nós as bênçãos, certo? E quando ela diz para nós alguma maldição, é porque nós rejeitamos a bênção. Mas a primeira coisa para nós é a bênção. E se existe alguém que está debaixo de uma situação que a gente pode dizer que é castigo, maldição, certo? Alguém pode pensar isso? É porque ele rejeitou a bênção, certo? Porque ele rejeitou a bênção, é porque ele desprezou. Entendeu? Mas se a gente permanecer na presença de Deus, a gente vai desfrutar da sua graça. E aí o anjo disse para Maria: tu é abençoada. Sabe o que Maria disse para o anjo? O anjo diz assim: eu vou revelar todo o mistério que Deus tem. Deus mandou eu vir aqui e dizer que Ele te escolheu para ser a mãe do Salvador. Entendeu? Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a vontade do Senhor. Quando ela diz isso, naquela época, ela estava correndo o risco de ser o quê? Apedrejada, porque ela ainda não era casada. Ela estava correndo o risco de José, que era noivo dela, não querer mais casar com ela. Então, ela estava correndo o risco da família rejeitar. Então, como é que uma mulher dessa apareceu, uma jovem dessa apareceu grávida? Cadê o marido? Quem que ia acreditar nela? Dizer: não, foi Deus. Tu é doida, está delirando, sabe? Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Quando Deus, irmãos, Ele pede para nós fazermos uma coisa e que parece que vai trazer prejuízo para a nossa vida, porque o maior prejuízo não é obedecer a Deus, o maior prejuízo é não obedecer. Ao mesmo tempo que Deus fala, Ele já tem toda a solução. Ele já tem toda a solução. Quando José começou a ver que Maria, a barriga de Maria estava crescendo, que ela estava grávida, ele planejou abandoná-la. Mas como José era um homem reto e justo, e amava, era um homem decente, e ele sabia que se ele fosse lá na sinagoga, ou lá diante dos sacerdotes, e falasse que Maria estava grávida, ela seria apedrejada. E ele não queria fazer isso com ela. Diz que ele planeja deixar lá. Certo? E quando ele planeja deixar, Deus dá para José uma visão. E Deus fala a José: não faça isso, porque o que está nela é obra de Deus. Você sabe o que é acreditar nisso? É
complicado, é difícil, mas quando a gente quer acreditar em Deus, a gente acredita até no que é complicado, no que é difícil e até no que não parece. Imagine só, alguém está enamorado, vai casar com alguém e eles nunca tiveram relação, e aquela mulher aparece grávida, ele vai dizer: não é meu, é de outro. Entendeu? É complicado, mas era a obra de Deus. E Deus falou com José, e José fez o quê? Ele diz: eu creio, e por eu crer, então eu recebo essa mulher como minha mulher. Amém? Amém. Deus está cuidando. Agora, se a gente não quer ver que Deus está cuidando, então fique atribulado, porque quando a gente não vê que Deus está cuidando, a gente vai viver uma vida atribulada. Pode a gente tudo melhorar, as portas financeiras se abrir, a situação melhorar, mas se a gente não vê que Deus está cuidando, a gente vai viver uma vida atribulada. Porque a única coisa que nos dá paz é o cuidar de Deus. Dinheiro não dá paz, saúde não dá paz, sabedoria não dá paz, amizade não dá paz. A única coisa que nos dá paz é a certeza que Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Abra sua boca para confessar. Abra sua boca. Eu sou abençoado. Abra sua boca para dizer: Senhor, Tu está cuidando de mim. Não parece. Senhor, as coisas estão mostrando que as coisas estão mostrando que não parece que Tu está cuidando de mim, mas Tu está. Amém? Eu não acredito no que eu vejo. Eu acredito naquilo que a Tua palavra diz. Eu acredito nos exemplos que tem na Tua palavra. Deus cuidou de Maria, não deixou que ela fosse apedrejada, porque Deus tinha que deixar o Salvador ser gerado nela. Deus não deixou que Maria fosse abandonada por José, porque Jesus precisava ter uma identidade paternal, certo? Glória a Deus, precisava que alguém o cuidasse. Amém? Deus não vai deixar que aquilo que você está vendo, que parece que vai acontecer amanhã ou depois, Deus não vai deixar acontecer, certo? Deus não vai deixar acontecer, porque Ele está cuidando. Ele está cuidando, porque você confessou que Ele cuida. E uma das coisas que faz Deus cuidar é quando nós confessamos, porque a nossa confissão é a nossa declaração de fé. Diz assim: nós acreditamos em Deus. E se nós acreditamos em Deus, irmão, Ele não abandona quem nele espera. Amém? Agora nós não acreditamos, não é só por um momento. Nós acreditamos em toda e qualquer situação. Pai amoroso, bendito, nós louvamos ao Senhor, meu Deus, porque nós somos abençoados. E nós somos abençoados por causa de Jesus, Senhor, que rompeu, Senhor Deus, todas as coisas para nos trazer a Tua bênção. Obrigado. Nós, Senhor, te louvamos porque Tu tem cuidado de nós. Porque, Senhor Deus eterno, mesmo nessa causa que parece já ser vencida, mesmo nessa causa, Senhor Deus, que parece que nós já estamos derrotados, Senhor Deus, mesmo nessa causa, Senhor Deus eterno, e parece que, Senhor Deus eterno, aqueles que lutam contra nós já venceram, meu Pai. Meu Senhor da glória, meu Pai querido, nós queremos afirmar que nós somos, Senhor Deus, abençoados e vencedores, Senhor. Que esta situação, Senhor Deus, ela vai mudar, Senhor. Sabe por quê, Senhor Deus da glória? Quem decide, meu Deus, não é o homem. A Tua palavra diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem dos Teus lábios, meu Senhor e meu Deus da glória. E existe uma resposta do céu, meu Deus e meu Pai querido,
querido, para a vida, Senhor Deus, de cada um dos que estão aqui, Senhor. E a resposta do céu, meu Pai, querido e maravilhoso, é de bênção. A resposta do céu, meu Senhor Deus, é de cuidado, é de agir do Senhor, meu Pai. E nós recebemos, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Comece a confessar a tua vitória. Comece a confessar a tua vitória, porque quando tu confessa a tua vitória, você está dizendo: Deus está me ajudando, Deus está me ajudando, Deus está me ajudando, Deus está me ajudando, Deus está trabalhando ao meu favor, Deus está trabalhando a meu favor. Não fique pensando se você merece ou se você não merece. Não é se você merece, não é se você tem condição para ser abençoado. Deus vai fazer isso na tua vida por causa de Jesus. Jesus merece ser honrado, e a maneira como Deus honra Jesus é abençoando as nossas vidas. E nós viemos esta noite a esta casa porque nós confessamos que Jesus é o abençoador de nossa vida. Assim como aquela mulher dizia: se eu somente tocar nele, eu vou ser curado. Aleluia. Se a gente atualmente só ficar esperando nele, se a gente ficar somente esperando nele, firme na fé, e não duvidarmos, nós seremos também abençoados. Nós iremos ver o impossível acontecer. Nós podemos dizer para o monte: monte, sai e te lança lá no meio do mar, e vai acontecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. As portas vão se abrir. Comece a bater nas portas, porque elas vão se abrir. Comece a bater nas portas, elas vão se abrir, porque foi Deus que te colocou diante dessa porta. Deus não te colocou para tu ver só a porta, a beleza da porta. Deus te colocou para tu chegar lá e bater, e ela vai se abrir. Ela vai se abrir em nome de Jesus, e ela se abre quando nós começamos a ter atitude de fé, quando nós começamos a dizer: eu creio, Senhor, 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 eu creio. É por isso que eu estou aqui, Senhor. É por isso que eu estou aqui, Senhor. É por isso que eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pai, ai querido, glória, glórias a ti, meu Pai, glórias a ti, meu Senhor e meu Deus Todo-Poderoso, glórias a ti, Senhor. Nós, Senhor Deus, nós adoramos aquele que nos criou, nós adoramos aquele que nos deu vida, nós adoramos aquele que logo irá nos levar para o céu de glória, nós adoramos aquele que nos ama, nós adoramos aquele que quer o nosso bem, nós adoramos aquele que nos fortalece, nós adoramos aquele que nos ensina a verdade, nós adoramos aquele que nos leva para fugir do caminho da morte e nos leva ao caminho da vida. Oh, aleluia, Pai. Engrandecido seja o teu nome, meu Senhor, meu Rei da glória. Engrandecido, Senhor Deus, sejas tu, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus da glória. Senhor Deus, tu tem coisas grandes para fazer em nosso meio, tu tem coisas grandes para, Senhor Deus, realizar, Senhor Deus, na vida, meu Pai, desta igreja, e não só desta igreja, mas em todas as igrejas, Senhor, e na vida, meu Pai, daqueles que estão esperando em, Senhor Deus eterno, em ti. Senhor Deus, nós recebemos nesta noite, meu Pai, a tua palavra, e nós nos agarramos a esta palavra, meu Senhor da glória, meu Pai querido e maravilhoso. Espírito Santo, fortalece em nossa mente e no nosso coração a verdade da vontade de Deus, para que nós andemos por ela e por ela nós sejamos seguros. Senhor, nos ensina, meu Deus, a cada dia crescer na fé e na confiança na tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, e nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Levante sua mão para nós estarmos ministrando a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O eterno e bendito amor de Deus e a infinita consolação e maravilhosa do Espírito Santo seja com todos nós. O Senhor guiará você no caminho da paz e da luz. O Senhor guiará você nessa semana no caminho da sabedoria. O Senhor guardará os teus pés de vacilar. O Senhor guardará a tua língua, aleluia, para que ela não venha confessar o que não é dele. E o Senhor te abençoará, abrindo portas diante de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue cumprindo a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, está encerrado. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.